conhecendo, né, mais um pouco, lavado e remido pelo sangue do Cordeiro. Glória a Deus, aleluia! Agradecer a Deus por esse convite que o Felipe me fez. Já tem um tempinho, né, Felipe? E ele me convidou, irmão. E aqui eu estou, né? Com a autorização do meu pastor. Quero até dar um recado que meu pastor mandou um abraço para o senhor, tá, pastor? Um abraço para o meu pastor Joel. Hoje eu queria trazer a igreja juntamente, mas tem o culto das irmãs lá na minha igreja. O pastor me liberou para que eu estivesse aqui, né? E aqui eu estou para a honra e glória do nome de Jesus. Eu quero agradecer a Deus pela vida do meu esposo, porque ele tem sempre colaborado com o meu ministério, pelo meu filho, minha irmã, meu cunhado, meus sobrinhos, minha amiga Lucimar. Eu agradeço a Deus, né? Porque Deus tem me dado essa família abençoada, amém, irmãos? E eu estudando a palavra do Senhor, eu falei, Senhor, o que tu queres que eu fale naquele lugar? Porque a palavra de Deus, minha irmã, ela corta pelos dois lados, né? E eu precisava também de uma palavra do Senhor para o meu coração. E eu tinha escolhido uma outra mensagem, mas o Senhor mudou. E Ele disse para mim, fale sobre o filho da viúva de Naim. E eu disse, Senhor, eis-me aqui. Amém, irmãos? Então, convido os irmãos a abrirem suas Bíblias em Lucas 7. No versículo 13. Aleluia. Amém? Diz assim a palavra do Senhor. E vendo-a o Senhor, moveu-se de íntima compaixão por ela e disse-lhes, não chores. Senhor Deus e Pai, o teu filho já me entregaste nas tuas mãos, Senhor. E como teu filho oraste, Senhor, que a única estrela que vem brilhar aqui seja a sua, Senhor. Que eu venha diminuir, meu Deus, e que tu cresça. E se porventura, Senhor, o adversário das nossas almas queira, Senhor, impedir os teus filhos de ouvirem, Senhor, aquilo, meu Deus, que tu tenha falado nos nossos corações, que ele queira, Senhor, distorcer algo, que o Senhor venha, Senhor, estar repreendendo na autoridade que há do teu nome. Senhor, que nada nem ninguém venha tirar nossa atenção, Pai amado, de ouvirmos, Senhor, a tua voz nesta noite. É o que nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Louvado seja Deus. Irmãos, essa palavra, né, eu meditando, depois eu fui entender, né, nessa semana, vários fatos, né, na televisão que chamaram nossa atenção. E minha mãe até falou assim, não vou mais assistir nada, porque é tanta tragédia, né? Mas ali um fato que chamou muito a minha atenção foi um filho que foi baleado na porta da sua casa. E ali aquela mãe ouviu aquele tiro. E ela saiu, e esse filho foi para o braço daquela mãe, e veio aquele adolescente e terminou de tirar a vida daquele jovem. Irmãos, aquilo verdadeiramente assim, mexeu muito comigo. Porque depois que você é mãe, você passa a entender mais as coisas, você passa, sabe, assim, um amor que dói, né? E ali eu fiquei muito triste com aquilo. Eu acredito até por isso que o Senhor me levou a esse texto, né? E ali eu meditando na palavra do Senhor, eu pude entender, irmãos, como diz aqui o título, filho da viúva de Naim. Aquela mulher, irmãos, ela já era viúva por si só, uma dor tremenda. Né, por perder o seu esposo, perder o seu alicerce, perder o seu apoio. Aí quando ela depositou, irmãos, tudo aquilo, né, que ela havia perdido, ela depositou a sua esperança no seu filho. Aqui a palavra de Deus não diz de que aquela criança morreu, não diz a idade, não diz sequer o nome daquela mulher. Diz apenas, irmãos, que era viúva de Naim, de um lugar chamado Naim. Aleluia, diz a palavra do Senhor. E a palavra de Deus disse, no versículo 11, e aconteceu poucos dias, depois de ir a ele a cidade chamada Naim, e com ele ia muitos dos seus discípulos, e uma grande multidão. E quando chegou perto da porta da cidade, eis que levava um defunto, filho único de sua mãe, e era viúva, e com ela ia uma grande multidão da cidade. Aquela mulher, irmãos, talvez seja até pela sua tragédia, eu não sei. E tem porém que dizem aí, né,
Se você quer saber quem são seus amigos, faça um curso de ações de graça. Porque só vai na sua festa aquele que quer te ver teu bem. Muitas vezes na enfermidade, no luto, as pessoas vão até por curiosidade para ver se você está sofrendo ou não. Eu não sei se aquela mulher era amada o suficiente para ter, né, ou aquela criança, ou simplesmente pelo fato daquela mulher já ser viúva e sofreu mais essa perda. Mas a palavra de Deus diz que ali ia uma grande multidão acompanhando o cortejo. Louvado seja o nome do Senhor. Mas Jesus, aleluia, diz a palavra do Senhor, no versículo 13, e vendo-a, o Senhor moveu-se de compaixão por ela e disse-lhe, não chores, louvado seja Deus. Irmão, talvez aquela mulher, naquele momento, ela recebeu muitas palavras, aleluia, muita solidariedade das pessoas, como costumam dizer, meus pêsames, que significa assim, eu pegar o teu pesar. Mas ali, irmãos, verdadeiramente a gente não tem esse poder, nem a gente quer ter esse poder. Aquela mulher ouviu muitas palavras, mas o que aquela mulher queria era ter o filho de volta. Mas ali aquela mulher, irmão, estava naquele momento no qual muitas pessoas, né, eu posso imaginar, batiam no seu ombro, abraçavam, diziam, nem sei o que diziam, porque nesta hora você nem tem o que dizer. Mas é Deus diz, irmãos, que chegou na vida daquela mulher, como diz aqui no livro de Lucas, o Senhor, que a palavra diz que José, o Senhor, chegou na vida daquela mulher, aleluia, e disse para ela aquilo que ela precisava ouvir. Porque você falar, você como ser humano, dizer, não chore. Como você vai dizer para uma mãe, uma viúva que tinha perdido o seu marido e perdeu também o seu filho, dizer, não chore? Você não vai dizer isso? Ou pelo contrário, você vai dizer para ela, chore, chore mais ainda, deixa eu transbordar, porque muitos dizem assim, se você não chorar, você vai guardar isso, você pode até ter um infarto. Mas Jesus, querido, com toda a sabedoria, onisciência, onipresença, onipotência, ele olhou para aquela mulher e disse, não chore, ele disse, querido, aquilo, querido, daquela mulher precisava ouvir. Aquela mulher, querido, não disse a Bíblia que ela acompanhava Jesus, que ela era Marta, Madalena ou Maria, não, querido. Simplesmente disse que ela era uma viúva que ia passando. E diz a palavra do Senhor, querido, que o Senhor, aleluia, disse para ela, não chores. Diz a palavra do Senhor que ele se moveu de compaixão. Não diz que Deus se moveu de compaixão por aquela mulher porque ela estava marchando no poder, ou falando em mistério, ou talvez a sua vestimenta era cumprida. Não, querido, diz assim, que o Senhor olhou o estado dela e moveu-se de compaixão por aquela mulher. Sabe o que eu entendo, querido, com essa palavra? Que Deus não vê como o homem vê. Talvez o homem esteja olhando a sua situação e está dizendo, bem feito, tem mais é que pagar, tem mais é que sofrer, porque tem sido aquilo que está dando o Senhor. Mas o Senhor está dizendo assim, não importa como o homem vê, mas como eu, o Senhor, vejo. Porque o Senhor não vejo como o homem vê, mas eu vejo com compaixão, como a nora sai. Aleluia. Lucas é bem claro quando escreve esse texto, diz assim, e vendo o Senhor, José, querido, ele está vendo, o Senhor viu aquela mulher, a multidão era grande, mas o Senhor, ele viu aquela mulher, e se tem algo, querido, que acontece, é quando o Senhor, querido, aquele que não perde, nunca perdeu uma batalha, aquele que não perde para o diabo, aquele que não perde para o homem, aquele que não perde para os seus inimigos, aquele que não perde para os fofoqueiros, e nem para nós tirar sobre porque, querido, o mundo diz assim, para tudo há jeito, menos para a morte. Mas o meu Jesus que morreu na cruz do Calvário, e ao terceiro dia foi no inferno, pegou a chave da morte, pegou a chave da vida, está no controle de tudo e está dizendo, ei, pai, até para a morte tem jeito quando eu quero agir. Aleluia, glória a Deus. E disse a palavra do Senhor, moveu-se de íntima compaixão por ela, e disse, não chores. E chegando se tocou o esquife, que significa caixão, e os que levavam paravam, e disse, jovem pedido, levanta-te. Aleluia.
Jogue testigo, levanta-se. E o defunto, irmão, assentou-se e começou a falar. E o entregou à sua mãe. Aleluia. Querido, talvez você esteja nessa noite aqui buscando por alguém. Alguém que não esteja morto fisicamente, mas espiritualmente. Alguém que está preso na bebida. Alguém que está preso na droga. Alguém que está preso na prostituição. Querido, tem algo de Deus para mim e a sua vida. Aleluia. Defunto não tem fé. Defunto está morto, não crê. Mas através da fé daquela mãe, Deus ressuscitou aquela criança. Aleluia. E vai ser, querido, através da sua fé, que Deus vai mudar a história da sua família. Da nossa para o mundo. Da nossa espiritualmente. Mas Deus vai soprar as suas narinas e vai devolver o fôlego de vida. Aleluia. Glória a Deus. Era defunto, mas era obediente. Quando Jesus falou, levanta-te, imediatamente ele levantou. Quando Jesus falou, levanta-te, imediatamente ele levantou. E Jesus está dizendo nessa noite, não chore, levante, tome posição. O Deus envia o seu amor nessa noite. Oh, aleluia. Obedeça a voz do Mestre. Erga a tua cabeça. Não saia mais chorando, não saia mais murmurando, não saia mais falando, eu não volto mais naquele lugar porque Deus não falou comigo. Ei, querido, Deus está falando com você. Não chore mais, levanta-te, tome posição de frente, aleluia. Oh, glória a Deus. E diz mais adiante, irmãos. E todos se apoderou o temor e glorificaram a Deus, dizendo uns aos outros: um grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo, e correu dele esta fama por toda a Judeia, e por toda a terra circunvizinhança. Aleluia, louvado seja Deus. Um grande profeta se levantou entre o povo. Deus se levantou hoje, querido, ao meu e ao teu favor. Aleluia. Talvez você está dizendo: irmã Adriana, eu não perdi ninguém. Ninguém faleceu. Mas talvez, querido, em alguma área da tua vida esteja morto. E seja como Lázaro, já fazem 4 dias de cheiro mal. Talvez chega mais tempo ainda e cheira mal. Não tem mais jeito. Talvez você esteja dizendo: olha, já foi embora com outra e não vai voltar mais. Talvez você esteja dizendo: olha, meu casamento não tem mais jeito. Meu casamento não tem mais diálogo, eu não consigo nem olhar na cara dele. Mas hoje, querido, creia que Deus está ressuscitando o amor na sua vida. Deus está ressuscitando a aliança na sua vida. Aleluia. Porque a palavra do Senhor diz assim, em João 11:25, disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Glória a Deus. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Aleluia. Ainda que esteja morto. Começa a pensar aí, querido, o que está morto na tua vida. Se é teu casamento, se é algo dentro do teu lar que esteja morto, Deus vai ressuscitar nesta noite. Aleluia. Você não vai mais clamar para que Deus leve teu esposo ou tua esposa. Quem vai sair da tua casa não é você. Quem vai sair da tua casa não é teu esposo, não são teus filhos, mas é Satanás na tua bagagem de discórdia, na tua bagagem de união, na tua bagagem de miséria. É Ele, querido, que vai bater em retirada. Aleluia. Talvez, querido, você esteja dizendo: a minha vida financeira está morta. Tudo que eu faço dá errado. Se eu começo uma obra, não vai para frente. Se eu arrumo um emprego, passa alguns dias, a porta se fecha. Todo mundo é promovido e eu vou para trás, hein, querido? Deus também vai ressuscitar a sua área financeira, porque Ele é Deus e Ele pode todas as coisas. Se outrora teu patrão se desava, Deus vai dar visões de água a Ele, e Ele vai, se não fala no cantinho, vai se levantar. Glória a Deus. Esse é Deus, irmãos. Deus muda o ciclo da história. Deus, por amor a um homem que era
já fedendo. Antes Deus te usava de uma forma sobrenatural. Você pulava, você cantava, você pregava, glorificava Deus, profetizava. E hoje está morto. Querido, sabe o que a minha Bíblia diz? Que aquele que outrora experimentou os dons espirituais e olhou para trás é considerado como o vômito de um cão. Querido, não seja como o vômito de um cão, mas arrependa-se depressa, querido. Arrependa-se, porque no momento que você faz, querido, como Sansão fez, que se arrependeu de tudo, o Espírito Santo de Deus é poderoso em Sansão, e diz a Bíblia que ele matou mais homens da sua morte do que em vida. Sabe por quê, querido? Quando você se arrepende, aleluia, Deus discute nos céus. E como um filho pródigo, querido, ele está dizendo: venha como está. Venha, meu filho, porque eu estou de braços abertos. Vou colocar um anel no teu dedo e vou fazer uma festa. Mas é você e Deus, querido. O homem está dizendo que não tem mais jeito. O homem está te apontando. Ele está dizendo que acabou, que você é derrotado, mas Deus está dizendo: filho, eu já dei a palavra. Agora a palavra é sua. É só dizer: Senhor, aqui. É só abrir o coração, deixar Deus entrar e dizer: Senhor, ressuscita. Ainda que esteja morto, Deus está te dando vida nesta noite. Ainda que não tem mais jeito, Deus está dizendo: tem, porque eu sou Deus. Ainda que você possa dizer: mas ela não tem mais jeito, eu já orei. Eu já subi monte, eu já jejuei, não tem mais isso aí, não. Tem coisas que Deus faz, mas isso aí não. Mas Deus está dizendo: ei, eu posso todas as coisas, porque eu sou Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Irmãos, creia que o agir, o trabalhar está nas mãos de Deus. Milagre Deus faz todos os dias, em todos os momentos. É necessário crermos que Deus, Ele é poderoso e Ele é fiel, irmãos, para fazer o impossível. Então nós nos colocarmos no lugar que Deus queira que nós estivéssemos, irmãos. Se nos posicionarmos na presença do Senhor, aí você vai ver o agir de Deus na sua vida, aleluia. Começa a clamar a esse Deus por um seu milagre. Começa a clamar a esse Deus pela sua vitória. Porque a palavra já foi liberada a nós. E é palavra de vitória para mim e a sua vida nesta noite. Amém, irmão? Não chore. Levanta-te e creia somente que Deus, Ele é o Deus do impossível. Aleluia. Saia daqui, irmãos, com essa palavra da parte do nosso Senhor. E assim, com a permissão do pastor, eu convido a igreja a ficar de pé. E eu convido os irmãos a louvarem comigo. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Oh, aleluia. Tem coisas, irmãos, que só Deus faz. Talvez você já pediu ajuda do homem. Talvez você pediu ajuda de político, de algum tipo de pessoa, mas Deus está dizendo nesta noite: filho, isso aí é para mim. Porque a glória, a honra pertence a mim. Deus está dizendo: eu vou fazer. Aleluia. Seja inimigo da sua alma ou não, eu vou fazer. Vou mostrar que sou Deus na tua vida. E como diz a palavra do Senhor, a fama de Jesus correu por muitos e muitos lugares. E aquilo que Deus vai fazer na minha e na sua vida também vai ficar para a história. E verdadeiramente, vamos dizer assim: tem peixe aí? Você vai falar assim: não, não é peixe. É dono do peixe, é dono do mar, é dono do céu, é dono da terra. É Deus, Senhor dos senhores, o Deus que não pode. Aquele que quando entra numa batalha, ele entra para vencer e pegar a vitória. Então só recebe vitória aquele que quer. Receba da parte do Senhor, amém? Aleluia. Oh, Senhor, aleluia. Aleluia, Deus. Deus está aqui, irmãos.
É na tua presença, Senhor, nesse lugar. Aleluia! Glória, glória, glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Oh, aleluia. Não toda vez que eu vou ministrar uma beleza. Mas Deus deu um livramento tremendo ao meu filho, caiu em cima do sofá. Machucou um pouquinho a testa, mas está aí para a glória do nome de Jesus. aleluia. Porque Deus é um Deus de livramento, amém? Bota de novo, por favor. Oh, Deus amado. Aleluia, aleluia, glória a Deus. Ah, tua glória, tua Glória a Deus, aleluia. Aleluia, Deus. Em a lutar, além de contemplar você, o Senhor te escuta. Mesmo que o vento assopre no seu rosto, ao canto sofrimento. Glória a Deus, aleluia. Glorifica ao Deus que não te esquece, com providência aberta, hoje pra te ajudar. Ele tem chaves de madeira que abre porta d'água, a vitória se deságua. Meu irmão, Deus
Olha o que Deus te diz, ó. Eu vejo cada lágrima que rola no teu rosto. Te preocupas que tiram o teu sono. E a depois vem parar em desistir. Eu vejo e conheço a cada um ao teu redor que te abraçam mais no fundo pra ver o teu fim. Só que as máscaras de muitos vão cair quando você for abençoar. Eu sou a água que procuras no deserto e quando pensa que tão longe eu estou perto, socorro vem crescendo quando entra na tribulação. Eu sou aquele que exalta no momento certo. Eu abençoo a vossa obra com defeito. Quando os justos ouvem, pega aí. A bênção está perto de você. E nós o que vai acontecer. O que eu separei é bem maior. Os escravos podem ver. E que esse tesouro vai entender. E eu não prometo pra você. O que eu tenho contigo é especial. Simplesmente sobrenatural. Por isso você é perseguida, meu. Porque grande é o chamado de Jeová na tua vida. E ele vai completar a boa obra. A estrada é longa, querido. Por isso que muitos entendendo não nada para ti. Aleluia. Mas o general de batalha guerreou por ti hoje para te dar vitória. Aleluia. Irmãos, é muito bom sentir a presença do Senhor. Aleluia. É Deus por ir neste lugar. Aleluia. Isso é lugar de gente feliz. Amém? Então, o Espírito Santo de Deus é feliz. E assim eu agradeço a oportunidade que as irmãs que olhem por mim e minha família. Amém, irmãos? Aleluia.